gestão de futebol do Pires do Rio Futebol Clube esteve na Federação Goiana de Futebol para oficializar a participação da equipe sub-19 na Copa Goiás. Em entrevista à TV Pires do Rio, o diretor de competições da federação, o senhor Roberto Sampaio, e o diretor de futebol, Tiago, e o senhor Roberto, coordenador geral de futebol do Pires do Rio, além do gerente de futebol Parma de Oliveira, trataram assuntos do campeonato da terceira divisão, além da Copa Goiás, que inicia no segundo semestre. Doutor, recentemente o Tiago nos convidou para fazermos uma reestruturação no Clube Pires do Rio. Convidou ao Pargo e a mim. O último compromisso nosso foi no São Bernardo, estávamos na categoria sub-20, e ele nos chamou para reestruturar toda a parte do Pires do Rio. Tá? Na realidade, nós fomos chamados para reestruturar a base, sub-17, sub-19, mas estamos automaticamente fazendo também a parte profissional. Como que o senhor vê essa entrada nova novamente do Pires do Rio na competição, que há mais de 10 anos não estava, está voltando para a terceira divisão agora, né? E a nossa chegada? Eu vejo com bons olhos, né? Claro que, por exemplo, a nossa terceira divisão, a última divisão de profissionais, ela teve uma alavancada violenta do ano passado, 2016, para esse ano, 2017. O ano passado o campeonato teve apenas 5 equipes participantes e esse ano nós vamos ter 12 equipes, e é recorde em termos de terceira divisão goiana. Então, o Pires do Rio, eu lembro de Pires do Rio, eu lembro que na minha primeira passagem pela Federação Goiana de Futebol, na década de 80, lembro que fui a Pires do Rio assistir um jogo amistoso às vésperas da Copa de 90, com a presença do Flamengo, estádio Edson Monteiro de Godoy, numa quarta-feira à noite, um dia de semana à noite, não vou precisar que foi numa quarta-feira, mas estava abarrotado. E naquela oportunidade, da minha primeira passagem pela Federação Goiana de Futebol, eu cheguei naquele ano de 1990 trabalhar de representante técnico em alguns jogos, somente naquele ano de 1990. Eu lembro de um jogo Pires do Rio e Anápolis, pela então segunda divisão daquela época, né, hoje chama-se divisão de acesso, tem essa nova nomenclatura, e que o estádio Edson Monteiro de Godoy, que naquela época, né, já se vão 27 anos, estava bem novo o estádio Edson Monteiro de Godoy, e também completamente abarrotado. Isso implica dizer o quê? Que o torcedor perezinho, o torcedor de Pires do Rio, claro, passado esse tempo todo, são quase 3 décadas, mas eu acho que continua gostando de futebol. Então, vocês estão no lugar certo, estão numa cidade que o povo e, consequentemente, o torcedor gosta de futebol. Agora, é claro que torcedor não é bobo, né? Ele sentindo que o time está bem, ele comparece, ele torce, ele empurra. Agora, se o time está lá jogando por jogar sem qualquer aspiração, é claro, ele não vai também, não vai sem motivação, ele não vai comparecer, não vai ajudar, não vai apoiar. Mas, feito esse breve relato, né, que vocês jamais pensavam que nesse bate-papo nosso aqui no TV Pires do Rio, que teria esse aspecto, que seria contado isso, né? Então, Pires do Rio é uma cidade hospitaleira, uma cidade bem localizada, tem um estádio razoavelmente bom, principalmente em termos de terceira divisão por enquanto. Então, vocês fazendo um trabalho em conjunto com o poder público municipal, né, com a prefeitura ajudando e tendo o apoio de todo mundo, tem tudo para fazer um bom trabalho. Pires do Rio tem condição, sim, de já nessa volta, 10 anos depois, no Campeonato Goiano da terceira divisão, aspirar o acesso para a divisão de acesso do ano que vem, 2018. Eu já visto que hoje estivemos na prefeitura, da secretária de esportes, entregamos um ofício
juntamente com as regras com que a federação exige para que o estádio tenha o mínimo possível de garantias, né, e físicas, inclusive, né, para que a prefeitura possa, porque o estádio é da prefeitura. Então nós protocolamos isso hoje. Vamos acreditar que o tempo hábil já consiga para que nós possamos... Doutor, fazer uma pergunta, senhor. Assim, como a federação hoje, ela vê em termos das categorias de base? Olha, as categorias de base do nosso futebol, do futebol goiano, da Federação Goiana de Futebol, eu afirmo sem medo de errar, é a coqueluche nossa. É a coqueluche, porque o futebol profissional, ele tem aquela dificuldade toda. Hoje em dia está cada vez mais difícil formar bons times, bons elencos. Às vezes, por exemplo, antigamente que eu falo, há uns 20, 30 anos atrás, primeiro, naquela época, na década de 70, então, os times goianienses, o Goiânia, o Goiás, o Atlético, o Vila Nova, que são as forças do futebol goiano, eles iam no interior paulista e no interior mineiro. De cada 10 jogadores que ninguém nunca tinha visto falar, de cada 10 que traziam, 8 vingavam. 8 eram, a gente pode até rotular de craques. Hoje em dia não acontece mais isso. Hoje em dia o jogador semi-conhecido não é lá essas coisas, né? Então hoje o futebol profissional é muito difícil, muito complicado, porque ele é cada vez mais caro e a matéria-prima cada vez mais difícil de... Virou praticamente um garimpo, né? Achar uma pedra preciosa ali está cada vez mais difícil. Bom, então, com o futebol profissional, com essa dificuldade toda, é claro que a categoria básica é onde vai se buscar novos talentos, novos jogadores com capacidade técnica, com o menor custo possível, que é formando. E para se formar precisa ter organização. Eu acho que as categorias básicas da Federação Goiana de Futebol, do futebol goiano, ela está em plena efervescência, já tem uns 4, 5, 6 anos e vai continuar. Principalmente agora com a divisão das categorias sub-19 e sub-17 em 2 campeonatos, na primeira e segunda divisões, nos 2 semestres, inclusive, no campeonato do primeiro semestre, nas Copas no segundo semestre. Então, está em plena efervescência. Isso aí é o seguinte, pode investir que é retorno certo. Agora tem também aquele aspecto, né? Por exemplo, você vai formar um elenco aí de uma categoria sub-19, vamos falar de sub-17, que é a superior a 15 e inferior a 19, que 19 já está praticamente saindo para a profissionalização. Bom, então, formatar um elenco desse é demorado. Tem que ter muita observação, muito critério, muito olheiro, demanda tempo, porque se você forma um elenco aí de 25 jogadores na categoria sub-17, você achar aí 15, 16, 17 acima da média não é fácil também, porque infelizmente o futebolista brasileiro, essa é a realidade, só não enxerga quem não quiser. Eu acho que todo mundo enxerga. Não tem mais aquela capacidade técnica de 30, 40 anos atrás. Essa é a realidade. Agora, também, o que aconteceu? Há 30, 40 anos atrás, o jogador de futebol brasileiro, ele, por si só, tinha uma capacidade técnica fabulosa, que era a melhor do mundo, né? Então, hoje não tem mais isso. E com o aprimoramento do condicionamento físico, das várias técnicas que estão sendo agendadas, empenhadas no futebol, então lá em outros países da América do Sul, principalmente na Europa, a capacidade técnica lá cresceu, chegou ao que era o jogador brasileiro? Nunca, não vai chegar. Mas com esse aspecto físico evolucente, então nivelou. Então, lá na Europa tem muito mais dinheiro, muito mais condição, então é aonde se sobressaem os grandes times europeus. Agora, o futebolista brasileiro, pelo menos a nata dele, ele continua sendo um dos melhores do mundo. Na quantidade, não. Mas, olha, por exemplo,
bastou um mínimo de seriedade, um mínimo de organização para a seleção brasileira com o técnico do time. Você viu, a seleção brasileira pegou já voltou a primeira do ranking. já voltou a primeira do ranking. Parecia, no primeiro jogo, na história do Brasil, nessas eliminatórias, derrota para o Chile por 2-0, parecia que o Brasil teria enorme dificuldade, talvez pela primeira vez ficasse fora da Copa, da próxima Copa do ano que vem, 2018, não, classificou com uma enorme facilidade, com antecedência jamais vista no sistema de disputa de turno e retorno em pontos corridos. Então, tem todos esses aspectos. É claro que você dimensionar tudo isso é complicado, é difícil, mas em linhas gerais deu para se formatar uma ideia. Eu gostaria de perguntar para o senhor, assim, a diferença desse campeonato que a federação organiza, de base, no primeiro semestre, que é dividido por divisões, e no segundo semestre acaba se unindo as divisões. Não, até o ano passado, a partir desse ano de 2017, é porque quando foi lançada a semente das divisões no ano passado, 2016, a gente enxergou com muita facilidade, com muita rapidez, que estava no caminho certo. Estávamos no caminho certo. Então, já que deu certo, por que não os 2 semestres? Então, já no segundo semestre, a mesma coisa, teremos na categoria Sub-19 a Copa Goiás, na categoria Sub-17 a Taça Mané Garrincha, na categoria Sub-15 ainda não dá para formar 2 divisões, são os mesmos times, por exemplo, na categoria Sub-19, pela última vez, quer dizer, pela segunda e última vez desse ano, no campeonato caíram 4, subiram 4 da segunda. Então esses 4 que subiram da segunda, com 6 que permanecem da primeira, continua o número de 10, vamos disputar a Copa Goiás. Como a Copa Goiás vamos supor assim, tem um peso menor do que o campeonato, é uma coisa até automática, então só vai descer um e subir um para o campeonato goiano no ano que vem. E na mesma coisa a categoria Sub-17. A única diferença é que no Sub-17 o Conselho Técnico do ano passado já projetou o acesso e rebaixamento de 2, o Sub-19 continuou com 4, mas a partir do ano que vem o Sub-19 chegou a 2 também, chega a 2 também, então fica, primeiro semestre, desce em 2, sobe em 2, segundo semestre, desce em 1, sobe 1, e assim vai sempre as mesmas equipes disputando os 2 semestres, com exceção de quem sobe e quem cai. Paralelamente, Sub-19 e Sub-17 são os mesmos times dos 2 semestres, com exceção de quem sobe e quem cai. Para a gente entender, então, no primeiro semestre é um campeonato Sub-19 e Sub-17, depois no segundo há um outro campeonato. Um outro campeonato, que é uma outra divisão. Não é misturado. Não, eu acabei de explicar. Nós temos no Sub-19 da primeira divisão, que está terminando agora, na reta final nesse mês de junho. Os 6 primeiros permanecem, os 4 últimos caem, sobe os 4 primeiros, que até já subiram, os 4 primeiros, que o Pedro Sorrento inclusive participou, os 4 primeiros da segunda divisão. Então temos os 10 da Copa Goiás Sub-19 da primeira divisão do segundo semestre. No segundo semestre da Copa Goiás cai só o último, será substituído para o campeonato do ano que vem pelo campeão da segunda divisão, Copa Goiás da segunda divisão no segundo semestre. Na realidade, a nossa vida também, além de explorar todo esse nosso planejamento, nós íamos entregar ao senhor o nosso plano para esse semestre agora, segundo semestre, deixar para o senhor. Tá certo. Porque na realidade nós íamos para agregar, não para fazer com que o time seja mais uma vez. Eu estou vendo que o trabalho de vocês é muito sério, é muito profundo, muito abrangente, e eu só espero que ele não sofra uma solução de continuidade, assim, nem ao longo desse ano e nem dos próximos, né? Porque o futebol é continuidade. Sim. Futebol, se você tem o planejamento, tem que ser feito de uma maneira a ter sustentabilidade, porque se não tiver, aí esse trabalho está sendo iniciado, aí ele parando, foi tudo jogado fora.
tá certo? Então, mas vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Tiago, qual a sua visão agora, depois dessa explanação do Dr. Roberto, em relação a esse planejamento todo que está sendo feito? Porque na realidade você nos chamou para a categoria de base, sub-19 e sub-17. E estamos também, além disso, dando um apoio administrativo e organizacional para o profissional. Fale para nós um pouco disso, em relação ao que o doutor nos explicou. Sim, do jeito que o Roberto, né, explicou agora há pouco, falando do profissional, que é um pouco mais caro, e só que a gente vem sempre dando uma opção também de fabricar o jogador, né, de trazer o atleta sub-15, sub-17, para que ele seja um jogador profissional lá na frente, né, que possa jogar um sub-19, né, e que a gente possa estar plantando para poder colher mais bons frutos, né. Eu tenho certeza que um jogador bem trabalhado hoje, no sub-17 do Pires do Rio, ano que vem ele é o sub-19, e mais um ano é profissional em outro time, ou seja, no próprio Pires do Rio, né. Então assim, a gente tem essa visão de ganhar dinheiro vendendo jogador, negociando jogador. O Parma já estava tentando fazer o convite desde o mês de dezembro, né, que assim que o Joaquim a gente já fez essa parceria, tal, a gente assumir a gestão do Pires do Rio por 5 anos, eu estava procurando para que pudesse vir para Pires do Rio, vendo o trabalho que a gente tinha feito em outros clubes, né, e junto vindo com o Roberto, né, mas acabou vindo outra pessoa que abandonou a gente no meio do caminho aí, né? Ele veio, poxa, você viu, né? Que veio aqui, não, vamos tocar o sub-17, na verdade eu queria tocar só o sub-19. O primeiro contato que eu tive com o Zé Roberto, eu falei isso para ele. E outra coisa, isso aí é a coisa mais corriqueira que tem, gente. Pessoal, hoje mesmo eu recebi pessoas aqui na Federação, eu quero um time e tal, não é assim. Futebol não é assim, não, eu quero um time que não, às vezes o pessoal pensa lá na frente achando que vai chegar lá na frente é só um pulo, não é uma caminhada longa, terrível, complicada, exatamente. Então o pessoal tem que ter uma meta. Mas sabe o que acontece muito, Alberto? Muitos hoje, muitos dirigentes, muitas pessoas que estão no futebol não têm preparo. Às vezes elas não têm essa visão de como tem que ser o futebol, começar lá de baixo, organizar primeiro, o futebol, como tudo na vida, a gente pode dizer o seguinte, que é ao mesmo tempo fácil e difícil. Por si só é difícil, mas você tendo organização, planejamento, meta, você sabendo conduzir, fica fácil. Então, esse é o segredo, tá certo? Exatamente. Na realidade, a nossa conversa por telefone fiquei até meio surpreso, né? Eu acho até que eu te assustei. Me assustou mesmo. Mas o Thiago sabe por quê. Eu tinha me falado, o Roberto é o seguinte, é uma pessoa muito boa e ele está sempre, né, querendo o melhor para todos nós. Sim, na realidade a fala dele foi mais em preservar o Pires do Rio. Preservar a imagem. Preservar o clube, preservar as competições, preservar a federação. Todo, exatamente. E a nossa vinda para o senhor nos conhecer pessoalmente. Não, e outra coisa, o Thiago não tinha comentado nada. Eu até achei estranho, mas eu estou conversando com o Thiago sobre terceira divisão e tal, categoria básica. Cheguei você não estou entendendo. E a nossa ideia então foi exatamente fazer isso, trazer um planejamento para o senhor sentir como é que é o nosso trabalho, porque a parte do profissional vai ser o Thiago que vai tocar. Nós vamos tocar a base. Sub-19 agora, né, e vamos dar um apoio para ele no que for preciso. Nós já fizemos algumas orientações, o alojamento já está sendo reformado, já pegamos uma outra área que está sendo reformada. A ideia é assim, mostrar um modelo para um time pequeno do interior, uma organização para que possa se comparar com os times grandes daqui da federação. Tá certo. Certo? Tá. E além disso daqui, nós temos também um outro planejamento que nós temos patrocínio profissional, e gostaríamos de
formalizar a nossa vinda aqui para a participação da Copa Goiás Sub-19. Tá certo, bem. Só vai tem que protocolar? Não, é só protocolar, não tem nenhum empecilho. Então eu dou as boas-vindas para vocês e vocês nos causou a melhor das impressões e acredito que tem tudo para decolar, tem tudo para dar certo dessa vez. Tá bom? Nós que agradecemos, doutor, a presença, muito obrigado por nos receber e acreditar no nosso trabalho. Tá. E também ao Thiago por nos convidar e acreditar no que nós temos a E eu aproveito a oportunidade aqui na TV Peras do Rio para conclamar toda a coletividade perezina, as autoridades do município e os torcedores em geral a acreditarem nesse trabalho e, consequentemente, erguerem o Peras do Rio, que já tem muita história, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.